Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Nós temos conosco o pastor Flávio. Pastor Flávio Borges. O senhor está bem, pastor? Bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, professora Thalita, os irmãos e irmãs da Sala 57. Que alegria poder compartilhar novamente, né, a palavra de Deus, né, nesta manhã, saudando aí os irmãos de ovelhas de ontem, né, ovelhas de hoje. Estamos no distrito de Praia Grande, aqui no subúrbio, região do subúrbio de Salvador. Hoje é o dia mundial do enfermo. A doença é uma realidade em nosso mundo desde a entrada do pecado, né? A doença e a consequência maior da doença que é a morte, né? E Jesus diz em Marcos 2, verso 17, ele diz que não veio, né? Ou melhor, ele diz, não necessitam de médicos os que estão sãos, os sadios, e sim os enfermos, ele diz. Aí ele conclui dizendo que ele não veio para chamar justos, mas sim buscar os pecadores, né? Aqueles que se reconhecem pecadores. O pecado é a maior de todas as doenças, né? É uma doença genética, uma doença mortal, uma doença degenerativa. O pecado, o reconhecimento que estamos doentes é o primeiro. Como na enfermidade física, né? Reconhecer que está doente, perceber que está doente, é o primeiro passo em busca da cura. Agora, a negação da doença levará muitos à perdição total em relação, especialmente ao pecado. Apenas os doentes espirituais, aqueles que reconhecem a sua real condição, é que precisam do médico dos médicos. Somente aquele que pode esquadrinhar as intenções do coração é capaz de conceder a cura real e completa. E é sobre esse assunto do pecado como uma doença que aflige a todos e muitas vezes não é reconhecida, é sobre esse tema que queremos tratar nesta manhã através da parábola, né? Eu gosto muito das parábolas de Jesus, né? A parábola que está em Lucas 18, verso 9 em diante. Eu convido você que está com sua Bíblia aí, né? Que está com a espada, né? Que abra sua Bíblia em Lucas 18. Vamos ler aí a partir do verso 9 até o 14. Parábola bem conhecida, onde buscamos extrair algumas lições, né? Para todos nós, pecadores, né? Todos nós pecadores. Diz assim, na minha versão diz assim. Deixa eu colocar aqui meu tempo, irmão. Desculpa para não me perder. Vamos fazer a leitura aqui. Ok. Diz assim, verso 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador.
E o verso 14, Jesus conclui dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? Aqui, como eu disse, uma parábola muito conhecida, é digna de nota, né? O início dessa parábola, ela começa com um comentário assim editorial, né? Lucas Lucas, tudo a ver com o dia de hoje, porque o Lucas também era um médico, né? Estamos hoje no dia do enfermo, né? Repetindo, Dia Mundial do Enfermo, né? Lucas era um médico e ele faz um comentário aqui. Antes de iniciar a parábola que Jesus conta, o comentário que é dele. Ele diz assim, ó, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse comentário aqui é de Lucas, né? O seu comentário é revelador, né? Ele diz que a parábola de Jesus foi dirigida àqueles que confiavam em si mesmos, aqueles que se achavam justos e por isso desprezavam os outros, olhavam os outros com desdém, confiavam na sua própria justiça, né? Observe que a Bíblia começa a dizer, Jesus começa a dizer que a confiança daquele homem, né, era baseada em si mesmo. Assim era a confiança dos fariseus, irmãos, né? Um ponto muito importante nessa história é que a gente percebe que quando a estima, né, essa questão da estima e da autoestima, às vezes pode ser muito perigoso, né? Quando a estima é centralizada no homem, a autoestima, né? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, um, um prefixo que me preocupa muito é o prefixo alto, né? É o mesmo alto, não de altura, né? É o aquele alto de automóvel, né? Era o móvel que era puxado por animais, né? A carroça, ali era um móvel, né? Ele era movido por animais. E ele agora cria um motor de combustão e agora se torna um automóvel. Ele se move sozinho. Então, todas as palavras que começam com auto, dirigidas a pessoas, terminam preocupando, né? Autossuficiência. Você não precisa, você tem suficiência em si mesmo, né? Autoajuda, né? Você próprio se ajuda, né? Aí quando fala a autoestima, pode ser também uma palavra muito perigosa, porque essa autoestima é a estima centrada em si mesmo, centrada no homem. A única estima que vale a pena não é a autoestima, né? É a estima do alto, né? A estima do alto. É como Deus nos vê, o valor que ele nos atribui. Essa é a estima que de fato vale a pena, né? Aquele fariseu, ele se achava, como todo fariseu, né? Se achava, como o pessoal diz aí, né? O último biscoito do pacote, né? Ele se achava o cara por conta da sua própria performance individual e como um grupo. Ele fazia parte de uma casta, né? Enquanto a estima, né, a estima baseada no ser humano, ela se pode se tornar perigosa, né? Aquela que de fato vale a pena, aquela que é baseada em Deus, né? Repito, no valor que ele nos atribui. O equilíbrio saudável, né, acontece na vida do ser humano, né? O homem se torna sadio, ele é doentio, ele é doente, né? Ele é enfermo, mas o ser humano começa a se tornar saudável quando ele começa a ter uma percepção realista de quem ele é, o primeiro passo, né? Só o doente, aquele que se reconhece doente, é que precisa de médico, ou que precisa do médico, no nosso contexto aqui, né? Do doente espiritual. Então, quando ele começa a ter uma percepção realista de quem ele é, aí as coisas começam a mudar, começam a encontrar o equilíbrio saudável, começa a se tornar
mais próximo do que é ser uma pessoa saudável espiritualmente, né? Existe o complexo de inferioridade, diz a psicologia, mas também existe o complexo de superioridade, né? Isso aí são conclusões da psicologia. Agora, curiosamente, né, esses dois complexos podem ter até virtudes, mas ambos, né, os dois, eles distorcem a autoimagem, né, o que a gente pensa de nós mesmos, né, como nós próprios nos vemos, né. No primeiro século, né, no primeiro século da era cristã, a autoimagem positiva ela era definida pelo desempenho religioso. Nos dias de Jesus ali, o desempenho religioso é que definia como a gente se via, a maneira, as coisas que eu fazia, né? Parece que em nossos dias não é muito diferente, né? E nessa questão de autoimagem que é gerada pelo desempenho religioso, os fariseus, eles eram imbatíveis, né? Não tinha rivais, né? O farisaísmo é a fina flor do judaísmo. Se vai buscar perfeição em desempenho, não tem como combater. Não tem rivais, né? Os fariseus não tinham rivais, né? Às vezes nós fazemos um julgamento rápido, né? E terminamos condenando os fariseus como hipócritas, né? Mas o quadro é mais, não está completo dizer apenas isso, né? Eles eram homens que viviam sob regras rígidas. Aos olhos humanos, assim, olhando assim, eles pareciam quase perfeitos em cumprir regras, em, em dar bom testemunho, né? Aos olhos humanos, aquela irmandade, né? Uma espécie de irmandade exclusiva. Eles estavam comprometidos em cumprir a lei com rigor. Eles buscavam cumprir ao pé da letra, detalhe por detalhe. Hoje, talvez, eles pudessem ser vistos como os religiosos mais fiéis, mais certinho mesmo, né? Aquele que vai discutir com alguém vai provar que ele está mais dentro do que pede a lei, né? No caso, a Torá lá, né? E hoje dizemos as escrituras, né? Tudo que diz as escrituras, ele está perfeito em tudo que diz as escrituras, né? E isso aí, irmãos, né? Não é errado, né? A pessoa buscar pautar sua vida de acordo com o que diz a palavra de Deus não é algo errado, né? Eles não podem ser considerados as piores pessoas da sociedade, pelo contrário, eles eram considerados os melhores, né? Em uma sociedade em que a performance, né, das pessoas, a maneira que a pessoa vive, né, a maneira que ele cumpre os regulamentos, numa sociedade assim, eles de fato eram os melhores. O problema deles não era com disciplina, em contraste com outros, né, que eram indisciplinados, né, não seguiam nada ou quase nada. O problema deles não era esse, o problema dos fariseus era tentar conquistar a aceitação de Deus sem depender da sua graça. Achava que eles poderiam fazer, não preciso da graça de Deus. Eu posso cumprir, eu posso guardar o sábado, eu posso ser fiel dizimista, eu não preciso da graça de Deus. Aqui que está o X da questão. O farisaísmo é uma presunção religiosa. O farisaísmo estava em oposição frontal à graça de Deus. Eles eram obcecados pela perfeição religiosa. É isso que eles buscavam, né? Eles praticavam jejuns, eles praticavam orações. Como eu disse, eles eram fiéis em dízimos, em ofertas, coisas que em si mesmos são elogiáveis, né? São louváveis essas coisas, né? Mas era tudo baseado em suas obras. E chamamos isso de legalismo, né? Tudo legalismo.
O problema do legalismo é que ele subestima o efeito do pecado no ser humano. Ele acha que fazer coisas, de realizar cerimônias, de praticar, ler certos versículos, praticar certas coisas, isso aí vai resolver o problema. Esse era o problema desse fariseu que nós lemos aqui. Ele sobe ao templo para orar, né? Ele ora em pé, né? E separado dos outros sozinho. Ele está sozinho. Ele é ele é diferenciado, né? A oração que esse fariseu faz quando ele está ali no templo em pé, ela deveria ser centrada em Deus. Mas a oração dele, observa que é centrada nele mesmo. Nunca diz, né? Ou é Jesus quem diz, né? Que ele ora de si mesmo para ser, ele ora consigo mesmo, sobre si mesmo, para si mesmo. A oração dele é como se ele tivesse dando tapinhas nas costas dele, dizendo assim: você é o cara. Essa é a oração do fariseu, desse fariseu aqui da parada. Que talvez encontre semelhança, né, em alguns de nós, ou muitos de nós, né? Eu não posso arriscar dizer todos nós, né? Mas muito provavelmente muitos de nós temos essa mesma atitude, né? Muitas vezes subimos ao templo para orar e buscamos dar tapinhas em nós mesmos. Olha, Senhor, que maravilha. Você é o cara. Se sente diferenciado e o grande problema dele é que ele não se compara com Deus. Ele se compara com os outros. Se ele se comparasse com Deus, aí ele diz, tá ruim para mim, né? Ele olha para ele, o que ele faz e compara com os outros, né? Como é que são os outros? São roubadores, ele diz aqui, né? São pessoas injustas, pessoas adúlteras. Aquele, por exemplo, que tem do lado que e aquele publicano que está aqui numa. Eu não sou como esse homem aqui que está aqui desse lado, o publicano. Publicano, você sabe, publicano era desprezado, extremamente desprezado, né? E na sua oração, o fariseu ele fala mais do que ele não é, do que ele de fato é, do que realmente é, né? A lei exigia cinco jejuns por ano. Está na lei, 5 jejuns. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Negócio de 5 por ano, não, 2 vezes por semana. O dízimo era das rendas, deu dízimo das rendas. Ele dizimava tudo. Jesus disse que ele dizimava até o cominho, o endro, né? As plantinhas bem pequenininhas, eles eram estritamente fiéis nisso aí. Se eles fossem, se os fariseus fossem 10% apenas do que eles pensavam ser, eles seriam mais perfeitos do que Adão. Se eles fossem 10%, se eles de fato fossem somente 10% do que eles imaginavam que eram mais perfeitos do que Adão. Eles estavam cercados de si mesmos, de todos os lados, do norte, sul, leste, oeste, eles mesmos, o tempo todo, pensando somente em si mesmos, o tempo todo. Então Jesus apresenta aí um outro personagem, né? Aí Jesus apresenta o publicano. E quem era o publicano, né? Homens desprezados. E por que eles eram desprezados? Párias, né? Da sociedade. Por quê? Porque eles eram funcionários da Receita Federal de Roma, que os contratava. A série, né, que alguns questionam, né, acham muito polêmica, a série The Chosen, né, retrata Mateus como um publicano, é um publicano, mas retrata ele, o publicano Mateus, como uma pessoa autista, né. A gente percebe toda a rejeição, né, na série sobre Zaqueu, ou Mateus, né, porque ambos são publicanos, Zaqueu também, né.
toda a rejeição. Então, o fariseu, ele era desprezado, era considerado um traidor. Então, o fariseu ele perdia seus direitos civis, perdia seus direitos religiosos também, não tinha nem direito de estar no templo, ninguém queria estar com ele no templo, né? Os fariseus, os publicanos, eles eram rejeitados socialmente, não tinha espaço para eles na sociedade. Quando Jesus chama Mateus, né, isso foi um escândalo. Para ele chamar um publicano. Veja que eles diziam: olha, esse homem aí, ele se assenta com os publicanos, come com eles. Jesus desafiou, irmãos, ao lidar com os publicanos, ele desafiou, né, os fariseus e toda a sociedade farisaica, né? Tudo que a cultura farisaica da sua época dizia a respeito. E Jesus escandalizou essa turma, né? O publicano ele também sobe ao templo para orar também, né? Ele vai ao templo, mas ele fica de longe. Por que ele fica de longe? Porque ele se sente impuro. Ele não consegue nem mesmo levantar os olhos. É o que Jesus diz aqui na parábola, né? Ele de cabeça baixa, ele não consegue nem olhar para cima. Ele bate no peito. Bater no peito era um sinal de arrependimento profundo, né? Era uma simbologia, bater no peito. E por que ele faz isso? Porque ele não tem ilusões sobre si mesmo. Ele sabe exatamente quem ele é. Ele olha para dentro de si. Ele se olha nos olhos, no espelho, ele olha e diz: eu sou o que eu sou. Eu sou um pecador, rejeitado pelos outros e condenados por si mesmo. Ele próprio se condenava. E a única oração possível para ele é: Deus, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, como diz as Escrituras aqui, né? Tem misericórdia de mim, um pecador. Mísero pecador, pobre pecador. Tem misericórdia de mim. E no verso 14, quero ler de novo, né? No verso 14, Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o publicano, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus não deixa dúvida na conclusão. Ele não diz que o publicano saiu se sentindo justificado, não. Jesus disse que ele desceu justificado, perdoado, restaurado, em correto relacionamento com Deus. As pretensões humanas de justiça não têm valor diante de Deus. Nossa lista de virtudes, irmão, não tem mérito nenhum para nos salvar. A justificação é impossível para quem confia em sua própria justiça. A justificação só é possível pela graça de Deus. Não é errado dizer, não é errado repetir. Todos os que um dia estarão no céu são aqueles que aceitaram a graça de Deus, serão salvos unicamente pela graça. Ninguém será justificado por sua própria justiça. Ninguém, pela sua própria justiça, será justificado. O fariseu, ele construía um fundamento falso, ou melhor, ele construiu sobre um fundamento falso. A sua religião era uma religião vazia. O fundamento era falso. A religião vazia e sua oração completamente inútil. Sem a dependência absoluta da graça de Deus, o nosso caso, irmãos, está unicamente ou irremediavelmente perdido. Nossa única esperança é a graça de Deus. Uma das músicas que eu mais gosto, né, que está inclusive no novenário, música dos anos 90, é aquela música que era do Carisma, né?
Ele é a nossa única esperança. Jesus Cristo é nossa única esperança de vida para renascer. Somente Ele, a graça de Cristo, sem essa dependência absoluta da graça de Deus, sem méritos nenhum, sem performance, unicamente a graça de Deus. Sem isso, nosso caso está perdido. Isso não tem a ver com força de vontade, irmãos. Não é uma disciplina religiosa rígida, não é nos comparar com os outros. Isso é comum para nós pecadores. A gente se compara com os outros, quando eu olho para o sujeito que é pior do que eu, parece que eu me sinto um pouquinho melhor. É por isso que às vezes eu desprezo as pessoas para me sentir melhor. Eu olho para o outro e procuro um defeito nele. Parece que é para me sentir melhor. É uma filosofia ao contrário da filosofia de João Batista. João Batista disse, falando de Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. A filosofia dos fariseus modernos, que somos nós, ou muitos de nós, é o contrário. A nossa filosofia não é de João Batista, importa que ele cresça, eu diminua, importa que ele diminua para que eu cresça. Quando eu o diminuo, quando eu vejo o meu irmão, e quando eu falo meu irmão, não é aquele apenas que professa a mesma fé que eu, né? Mas aquele também é filho de Adão, aquele também que é pecador, aquele também que é alvo da graça de Deus, aquele que não vive como eu escolhi viver. Esse também é alvo do amor de Deus, da graça de Deus. Esse aí também necessita da salvação, necessita reconhecer em Jesus Cristo o grande médico. Mas quando eu olho para ele e eu procuro apenas os defeitos dele para diminuí-lo, eu vou me sentir melhor. Isso é a ação do pecado que ainda habita em mim. A obra do Espírito Santo de Deus é a nossa escapatória, é a nossa solução. É o Espírito Santo de Deus. Não é força de vontade, não é disciplina religiosa, não é se comparar com os outros. É o Espírito Santo. É Ele, diz a palavra. Jesus diz, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que quebra nossas ilusões, nos convence do pecado. E Jesus explica do pecado porque não creem em mim. Não entendem que a solução do pecado sou eu, vai buscar solução em alguma outra coisa. E o Espírito Santo convence do pecado. E qual é o pecado que você precisa de Jesus? É, essa é a solução que ele apresenta, né? Nós precisamos de Jesus. O Espírito Santo quebra nossas ilusões. O Espírito Santo arranca as nossas máscaras. Somente ele pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode nos impedir, irmão, de continuar vivendo para nós mesmos, vivendo apenas somente de aparências. Todos os dias eu aparento um cristão diante dos outros, né? Diante dos outros. A minha performance é ali que ele é um cristão. Isso é errado? Não é errado. Mas quando você faz disso a sua, a sua razão de busca de salvação, essa sua performance, você rejeita a ação de Deus sobre a sua vida apenas por conta da sua performance, do que você consegue fazer, do que você é capaz de fazer. Estamos andando em meio a risco de perdição. O Espírito Santo nos mostra quem de fato nós somos. Não para nos destruir, não para nos aniquilar, mas para nos salvar. O Espírito Santo não se via, ou melhor, o fariseu não se via como Deus o via. Não conseguia enxergar. Mas o publicano, pela atuação silenciosa do Espírito Santo, ele enxergava a sua real condição. O Espírito Santo é que nos conduz, irmãos, da autossuficiência para a dependência.
É o Espírito Santo que nos conduz da presunção para a humildade, da confiança em obras para a confiança na graça de Deus. É o Espírito Santo quem ilumina a nossa consciência e nos dá a sensibilidade espiritual. É Ele, é Ele quem produz em nós a tristeza pelo pecado. Uma tristeza que gera arrependimento e gera vida. É que nos joga no chão, que nos faz cair. Mas aquela queda de Pedro, né? Cai, mas desafiando as leis da gravidade, cai para cima. Somente o Espírito Santo pode realizar isso. E depois que ele nos justifica pela graça, é esse mesmo Espírito que forma o caráter de Cristo em nós. Ele revela quem nós somos, nos mostra de fato quem nós somos. E depois ele diz assim, aqui agora, você vai viver dessa maneira. Foi o Espírito Santo quem guiou o apóstolo Paulo, a ponto de, lá em Gálatas 2, acho que verso 20, me parece, diz, portanto, já não sou mais eu, não sou mais quem vive, é Cristo agora, é quem vive em mim. O Espírito Santo nos ensina a viver, não para provar algo para Deus ou para alguém. O Espírito Santo nos ensina a viver porque já fomos aceitos por Ele. Sem o Espírito Santo, nós continuamos como o fariseu. Religiosos, crentes, adventistas, mas vazios. Somente o Espírito Santo nos torna como o publicano, né? Dependentes, mas transformados. Jesus diz, esse desceu justificado, esse está salvo. Aí me lembra as palavras de Paulo em Romanos, né? Portanto, agora, Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus diz, este aí desceu justificado. O Espírito Santo é quem nos leva ao ponto onde paramos de nos defender e começamos a nos render. É assim que a graça nos alcança, é assim que a culpa é substituída pelo perdão e a nossa arrogância por humildade. É exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo exatamente aqui e agora. No seu coração, no meu coração. Ele está nos chamando para sair do centro, para colocar Deus no centro. Coloque o Senhor Jesus no centro de sua vida. Saia do centro. Não é você. Não é sua performance. Você não é o cara. O cara é ele. Ponha ele no centro. Quando nos vemos como realmente somos, à luz da cruz de Cristo, aí é que começa a verdadeira vida. É aí que o enfermo espiritual, começa a viver, de fato a viver. E é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer em mim e você, nessa manhã. Ele quer nos revelar quem de fato nós somos, como temos vivido, e nos revelar Jesus Cristo como a nossa única esperança. Eu gostaria você, nesta manhã, de renovar o seu compromisso, de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador e permitir, pela ação do Espírito Santo do seu coração, permitir que ele realize a obra que precisa realizar na sua vida, fazendo com que você deixe de ser um fariseu e se torne um publicano, conforme as ilustrações que temos aqui na Bíblia, as ilustrações de Jesus. Você quer continuar sendo um fariseu ou deseja, a partir de agora, ser um publicano? Os que desejam ter a atitude, a mensagem desta manhã não é sobre a oração, não é a maneira correta de orar. A mensagem desta manhã
É sobre ser, sobre atitude. É sobre atitude. Você deseja ter atitude, continuar tendo a atitude do fariseu, ou almeja ter a atitude desse publicano? Reconhecer quem de fato é, e se tornar totalmente dependente de Deus, e poder voltar da presença do Senhor justificado. Quanto gostaria de dizer, Senhor, me ajude a reconhecer quem eu sou e aceitar a tua graça. Eu quero ver as mãos aqui. Amém? Opa, louvado seja Deus. Então nós vamos orar. Vamos orar nesse instante. Querido Pai, nosso Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de infinita graça, nós te louvamos porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor nos encontrou. Ao longo dos dias, e todos os dias, muitas vezes estamos fugindo do Senhor. Temos fugido de um encontro como esse, onde o Espírito Santo tem a oportunidade de nos revelar onde estamos e quem somos, revelar nossa verdadeira situação. É nessa hora que nós percebemos que estamos enfermos. Louvado seja Deus, se eu veio buscar os enfermos. E ao reconhecer que somos pecadores, dependentes da tua graça, unicamente da tua graça, nós nos dobramos diante da tua presença. E como aquele publicano da parábola que o Senhor nos contou e repetiu nesta manhã, nós queremos apenas te dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, porque reconhecemos que somos pecadores e precisamos de ti. Justifica, ó Deus, nesta manhã, os teus filhos. Justifica a mim, ao meu irmão, a minha irmã. Nos dá a alegria de sairmos desta oração com a certeza plena de que nossos pecados estão perdoados. Nós somos salvos novamente em Jesus. Que neste dia nós possamos andar de cabeça erguida com a alegria da salvação. Certos, completamente certos, de que nenhuma condenação há para os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Que a nossa performance moral e espiritual será uma consequência disso. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez te pedimos, e salva-nos. Oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.